Começa agora, na Rádio Toques de Aruanda, o programa Transmutando com os terapeutas Fábio Musi e Joyce Musi. Saiba mais sobre cursos, terapias e atendimentos visitando o site www.transmutando.com.br. Salve, irmãos, boa noite a todos. Eu sou Fábio Musi e este é o programa Transmutando. Convidamos você a compartilhar conosco esta egrégora que se forma agora. Boa noite, Joyce. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes do Transmutando. Boa noite, Alan. Tudo bem, Alan? Boa noite, Joyce. Tudo ótimo. Boa noite, Fábio. Como você está? Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Hoje preparado aí um dia maravilhoso para nós, né? Com certeza, né, Joyce? Uma noite muito especial, um programa muito especial. Mais um programa da série Viagem Astral aqui no Transmutando, hein, Alan? Com certeza, que veio aí dando um show de ensinamentos. Aí eu acho que tá 4 programas, esse é o 4º programa, né, Joyce? É o 3º. A gente teve o Dalton, o Rock, a Andréia por aqui, o André Santos, do 7 Caminhos, e hoje, verdade, mais convidado, Alan. Esse convidado é demais, hein? A gente sempre fala dele por aqui, quando o pessoal manda perguntas sobre viagem astral. Vou falar um pouquinho dele, pode ser? Pode ser, Fábio? Vamos lá, sem mais delongas. Sem mais delongas, né, Fábio? Bom, esse convidado, ele é músico, tecladista profissional. Ele começou na projeção consciente com 7 anos de idade. É um projetor experiente e um dedicado pesquisador sobre experiência fora do corpo. Fundador e idealizador do IVA, Instituto Viagem Astral. Estou falando do Saulo Calderon. Boa noite, Saulo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Alan. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os que estão nos ouvindo nesse momento, conectados nessa boa sintonia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. É uma honra para a gente ter a sua presença nessa noite de hoje aqui no Transmutando. Com certeza. Eu acho que nós, o Fábio, o que a Joyce falou agora é bem verdade. Você é sempre comentado nos programas desde o começo do Transmutando, né, Joyce? Sempre é falado, Saulo, e tudo que você vem falando aí nos seus vídeos, e você vai falar bastante disso pra gente, né, dos seus projetos. A Joyce sempre comenta, né, Joyce? É verdade, principalmente sobre o curso que você disponibiliza lá no site, um curso gratuito sobre viagem astral, e tem várias fases, né, Saulo? O básico, intermediário e já tá com o avançado. O avançado é a parte baiana da história. Tem um ano que ele está em andamento, mas vai acabar um dia, né? Como é que é? Devagar é pressa. Devagar é pressa. Se com velocidade não dá, né? Lá na Bahia a gente tem um andamento, né? A gente fez o curso básico entre finalzinho de 2007 e 2008. Em 2009 chegou a ideia do intermediário, a gente achou que ia parar por ali, né? Quem somos nós para fazer um curso avançado? Mas aí veio inspiração, veio o pedido e tal. Então o que a gente fez? O curso básico ele é um curso mais técnico com um pouquinho de espiritualidade. Sempre com espiritualidade, mas ele empurra mais a parte técnica. O intermediário a gente equilibrou. A gente colocou a parte técnica e quase metade, digamos 50% a 50% de espiritualidade. O avançado são 80% de espiritualidade e 20% de técnica. O que eu falo assim, é que a gente aprofundou a necessidade da busca pela pesquisa, não só pela parte técnica, teórica, mas também pela parte de vivência, né? Não só fora do corpo, mas como no corpo. E aí, devagarzinho, né? Isso vem devagar, viu? Pensa que é rápido, até o fim da vida a gente termina. Mas aí, ó, pra vocês que estão ouvindo a gente pela primeira vez,
quiser estar fazendo perguntas hoje, o tema de hoje é sobre viagem astral. Estamos com o convidado Saulo Calderon. E o MSN que estamos aberto para perguntas aí, ó, é o transmutandoterapias@hotmail.com. transmutandoterapias@hotmail.com. Tem algum recadinho, Joyce? Antes da gente estar iniciando aí. Eu quero mandar uns beijos pros ouvintes, o beijo que eu mando toda quarta-feira. Pra Eliane, Augusto, nosso querido, que sempre tá aí com a gente. Eu falo que o Augusto ele já é mais um membro do Transmutando, viu? Ele sempre tá aí com a gente, dando uma força, ajudando aqui, né, me dando uma mãozinha aqui pelo MSN. Um beijo, Augusto, querido. Pro Fernando também, que faz parte da TEIA, sempre vem acompanhando. E a gente tá com várias pessoas novas entrando hoje no MSN, ouvindo o programa pela primeira vez. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente mais essa noite. E para quem perdeu o programa, ou se vocês ficarem sabendo que alguém não deu para ouvir, vai estar no site daqui uma semana mais ou menos. A gente deixa lá no transmutando.com.br disponível para quem perdeu ou quem quer ouvir de novo, tá bom? Perfeito. É isso. E quem está pela primeira vez, o programa Transmutando vai ao ar toda quarta-feira, às 9 horas da noite ao vivo, né? Inclusive 9 horas e 17 minutos. Sejam bem-vindos, realmente tem bastante gente nova com a gente hoje. Com certeza aí para prestigiar o Saulo, para prestigiar esse trabalho que você faz, Saulo. A gente sempre abre o programa, né, Fábio? Aquela história, como tudo começou, né? A pergunta clássica. Com certeza. Saulo, como tudo começou a sua história, como que você se ligou à viagem astral e iniciou todos esses projetos hoje que a gente vai falar disso durante o programa, mas como tudo começou na sua vida? Eu vou contar, claro, resumidamente, mas eu tenho isso detalhado no livro que escrevi, de novo, devagarzinho, terminei, consegui escrever esse livro. É o Iniciante na Viagem Astral. Ele tem tanto em áudio lá no site como em PDF. Olha. Eu era um moleque, como qualquer outro menino, jogava bola, videogame, já tocava meu violão, meu tecladinho, brincava, né? E vinha da escola, com a mochila nas costas, né? No colégio. Era meio-dia, aí nesse dia especificamente eu vim com muito sono, mas caindo, até porque sono e baiano é quase um pleonasmo, isso faz parte. Mas esse dia eu tava quase com o sono da morte, digamos assim, né? E minha mãe me chamou para almoçar. Eu nem almoçar quis. Falei, não, pelo amor de Deus, preciso dormir, né? Preciso apagar aqui. Aí joguei a mochila na cama e deitei no tapete. O tapete no meio das almofadas ali. Tem até uma ilustração que um amigo nosso fez lá sobre esse tema, essa fase curiosa. Legal. E pouco tempo depois, eu comecei a sentir um choque muito estranho. Mas era uma coisa muito forte e que me fez pensar imediatamente que eu tinha ficado grudado na tomada logo acima da minha cabeça, que ficava ali, né? Lógico que hoje eu sei que isso é uma repercussão das energias, uma repercussão que acontece principalmente quando você se mantém lúcido nesse processo, né? Chama estado vibracional. Mas até então ali eu não tinha conhecimento, a gente não sabia nem que a vida continuava, nem noção de espírito eu tinha, de nada, sabe? E aí eu fiquei desesperado, falei, tô grudado na tomada, meu Deus do céu, tô grudado. Nesse desespero, forcei pra sair e saí, né? Quer dizer, eu levantei, fui até a porta do quarto e naturalmente virei pra ver se... Olhei as mãos, se tinham queimado, me lembro bem, e virei pra ver o que foi aquilo, onde foi que eu fiquei grudado quando eu vejo um cabo deitado no tapete. Era eu, né? Quer dizer, era meu corpo, né? Nossa. Naquela hora eu não pensei que estava fora do corpo, eu nem entendia. Eu falei, não, morri, né? É uma coisa natural. Você vê filmes de menininho, né? Morri e só que eu morri, mas tô calmo. E minha mãe, tudo que... Como é que eu vou fazer agora? Eu vou pra onde, né? E nessa hora eu vejo atrás da cama uma moça entre 17, bem nova, loira, tal, calminha, mas me passava uma paz tão grande que eu esqueci até que tinha morrido, que tinha grudado na tomada. E só que aí o grande detalhe foi que ela olhou pra mim e muito calma, acho que se foi um mentor ou se foi alguma coisa, nessa hora ela pisou na bola. Que ela veio na minha direção e atravessou a cama. Nossa. Nisso eu entrei em parafuso, alma penada, né? Morri, ainda tô vendo alma penada, tô lascado. Que na época eu falava alma penada ainda. Aí eu instintivamente saí desesperado em direção ao corpo. Quando encaixou de novo, né?
eu continuei sentindo choque e pensei, caramba, o corpo não morreu ainda, né? Tá morrendo até agora. Nesse processo, eu forcei, levantei, olhei pro chão, não vi corpo e corri para chamar minha mãe. Aí daí começou, e no livro eu vou contando detalhadamente os processos de confusão, de busca de informações, as informações que chegavam para mim de formas distorcidas, e às vezes, cada um com o seu jeitinho, nos seus lugares, com as suas interpretações. Foi um encontro de verdade comigo mesmo. Nossa, que fantástico, hein? Que fantástico isso. E o mais legal foi que tive a felicidade de começar tendo uma experiência que eu não sabia nem sequer que existia essa coisa de espiritual. Então, a coisa começou a chegar e dali eu precisei entender aquilo tudo, né? A maior parte mais difícil não foi nem só as experiências que eu não entendi, era achar e compreender lá fora, através das pessoas. Eu via as coisas muito simples e lá fora encontrava grandes dificuldades. Cada lugar que ia falava uma coisa diferente, aí interpretar isso tudo numa cabeça de um menino de 15 anos não é fácil. Nossa, que barato. E quando você dividiu isso com alguém? Porque essa experiência, obviamente, você deve ter voltado ali pro corpo e dividido com a primeira pessoa que você viu, né? Minha mãe sempre teve uma certa ligação com espiritualidade, desde menina. Então ela chegou, já falou, foi procurar meu pai também, que me deu um primeiro livro, chama A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Naquele livro eu peguei alguma certa base, eu vi que o que eu estava sentindo tinha um fundamento, que aquilo não foi uma coisa ao acaso, né? Aquilo me deu alegria, saber que eu não estava sozinho. E daí, enfim, eu fui bem acolhido, digamos assim. Eu sempre, pela família, sempre tive muita força. Não foi difícil. Isso é importante, porque às vezes tem gente em casa que tem parentes que, por terem outra crença, outra ligação, passa por grandes conflitos, né? Conflitos gerais. Justamente, é isso que eu ia comentar, né? Às vezes até, nem tanto agora, mas mais antigamente a pessoa às vezes era taxada como louco, enfim, certos, né? Que a gente tá cansado de ouvir por aí as histórias. Eu também tive assim essa coisa familiar, né? Esse apoio familiar com as coisas que aconteciam com a gente, enfim. E isso é muito importante mesmo, isso que você enfatizou, né? O apoio da família. É mais difícil quando você não tem. E a gente recebe muito e-mail, as pessoas ligam essa informação, a dificuldade de sair do corpo, às vezes, com a aceitação da família. Por exemplo, tem que fazer técnica escondida, às vezes, tem que ler livros escondidos. E às vezes, como a gente grava vídeo, grava áudio, eles têm dificuldade de assistir em casa, porque falam, é coisa do capeta, aquela velha história. Esse pessoal tá tudo com encosto. Aquela velha conversa da que a gente bem conhece, do ser humano, de nós seres humanos, né, que temos dificuldade de aceitação naquilo que não conhecemos. É verdade. Eu acredito, Saulo, que muita gente vai se identificar com a sua história. É bem legal isso, porque pessoas passam isso. Pessoas se veem fora do corpo, vivem experiências no astral e não sabem o que acontece, voltam para o corpo, vão trabalhar e esquecem o que aconteceu e não dão importância. Aí eu queria perguntar para você o seguinte: como que você, a partir desse momento, assim, você teve outras em seguida? Foi rápido o acontecimento ou você passou a dar importância? Você falou, não, vou dormir e vou ver o que pode acontecer depois? Aquilo foi um primeiro passo, né? Foi um chamado, mas foi um chamado que eu não ouvi, digamos assim, porque foi uma coisa que eu não achei que ia acontecer de novo e aconteceu no outro dia. Foi uma semana direto, como se tivesse uma alavanca ligada em algum lugar e é agora, sabe? E é nessa semana, enquanto eu não fui buscar informação em um lugar, eu não parei de ter. Foi um chamado. Certamente essas coisas acontecem com muitas pessoas que têm pequenos chamados e não ouvem. Por exemplo, existem várias sensações que são como chamados, eu diria, que são avisos, não só avisos externos, mas como internos, de que nós somos muito mais do que somente a vida do trabalho, dia a dia, de comer, dormir, enfim, casar, né? Temos alguma coisa a mais, né? E como a catalepsia projetiva, a pessoa acorda, tenta se mexer, não consegue, tenta falar, não consegue, né? E daí vem um monte de outras sensações que são importantes aos poucos, a gente ir buscando, a gente ir pesquisando e conhecendo principalmente a si mesmo, né? Isso é importantíssimo. Justamente.
Ô Alan, eu queria só dar um recadinho aqui. Tem um pessoal no MSN reclamando que tá cortando um pouco o áudio. Então, para ter a orientação do Alan, para vocês estarem atualizando a página, que vai estabilizar e vai dar para ouvir normal, com qualidade, tá bom? É isso aí. Só aperta o F5, atualiza aí que volta normal, tranquilo. Bacana. E o pessoal, Fábio, o pessoal tá perguntando no MSN aqui, tem um pessoal adicionando a gente. Eu vou pedir para encaminhar as suas dúvidas, as dúvidas que estão sendo enviadas para serem repassadas para o Saulo, por MSN transmutandoterapias@hotmail.com. É isso, né, Fábio? É isso aí. Bacana. Joyce, a gente nos bastidores tinha comentado que o Saulo aí, uma coisa bem legal que a gente viu nos vídeos é a questão do obsessor, né? Esse contato. Acho que é legal, Saulo, se você puder falar alguma coisa pra gente nesse contato com os obsessores. Eu acho que você teve uma experiência, não foi? Na verdade, a gente, quando sai do corpo, por isso que eu até falo, quando eu falo direto em obsessão, eu tenho muita preocupação, porque eu digo sempre que o principal, as pessoas perguntam qual é o perigo de sair do corpo, eu falo nenhum, a não ser o seu estado psicológico não preparado. Que a partir do momento que você não se prepara, não quer dizer que você vai ter um problema maior, não. O trauma pode vir a acontecer. Então, quando eu vou falar de obsessor, eu sempre tomo muito cuidado, porque simplesmente é muito difícil as pessoas entenderem que uma pessoa, um obsessor, um assediador é somente uma pessoa em desequilíbrio. Nada mais, nada menos. Se a gente olhar ao lado aqui na vida, a gente vai enxergar muitos, né? O que acontece é que quando a pessoa passa para uma outra frequência, que é essa frequência chamada também de mundo emocional, mundo astral, mundo espiritual, né, o próprio corpo que é utilizado também é chamado de corpo emocional. Essa pequena emoção de desequilíbrio que nós temos aqui, ela é amplificada. Então é muito normal que quando você saia do corpo em alguns aspectos, não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas não é inclusive uma das grandes utilidades da experiência fora do corpo, é o encontro às vezes com essas pessoas que eu costumo chamar de fofos amigos, né? Os fofex, que fazem parte da gente, não tem jeito. Inclusive você vai perceber que, eu não quero, meu Deus do céu, não adianta não querer. Ele já tá, se tiver que estar, ele já tá com você no dia a dia, e já tá com você inclusive inconsciente, porque você sai inconsciente, mesmo se não lembrar. Inclusive, o problema do você sair inconsciente é que você traz no seu subconsciente, ao estar desperto no corpo, as dificuldades que você enfrentou fora do corpo. Às vezes síndrome de pânico, às vezes problemas bem mais sérios do que esse, às vezes vários tipos de pensamentos em desarmonia, justamente porque não tem... Quando você está vendo, por pior que possa parecer, você está sabendo de uma forma consciente aquilo que está acontecendo. E encontra mesmo. Você encontra... são pessoas, né? Não é exatamente o foco inicial que eu gosto de dar, sim, mas como a pergunta veio, faz parte. A gente faz, porque as pessoas têm muito medo. Uma das grandes dificuldades da experiência extracorpórea, um dos grandes limitadores é o medo. É a capacidade de você, através da nossa cultura, que é muito ligada ao medo, ao filme, ao terror, a gente tem uma grande transformação e falta de preparação para trabalhar nisso. Nessa hora a pessoa, por isso que a gente tem um curso básico, que a gente fala desde o começo o que são, o que fazer, por que estão desse jeito, né? É importante que vai ter encontro, vai. Eu encontrei obsessor de várias parentes familiares, inclusive pessoal, né, dentro de casa. E o mais interessante é a questão da família, vamos? Então, lá... É bom você ter falado nisso logo no começo, Saulo, porque a gente tem observado aqui no programa Transmutando, e não só no nosso contato com as pessoas, que como diz o Rodrigo Queiroz, as pessoas tem obsessão por obsessores. É impressionante. É verdade. A gente, como a galera se interessa por esse... É verdade, Joyce. É impressionante o seguinte, o cara às vezes não acredita em Deus, mas no obsessor dele ele acredita. É assim mesmo. Não sei se eu tenho um mentor, mas obsessor com certeza. Mas é verdade. E tudo hoje acha que é culpa do lado espiritual, né? Uma energia negativa, um obsessor, uma entidade. Então tudo hoje as pessoas ligam a isso. Um fato que acontece, um tropeção na rua, um emprego que perde, qualquer coisa é culpa do obsessor. A pessoa traz essa energia para si também, né, Sal? E tem um processo magnético. A verdade é que a gente não consegue ser positivo sempre. Por mais que você tente, que tem um segredo e tal,
ser positivo é uma coisa que não é, se fosse fácil, a gente nem precisava nascer. A verdade é essa, né? E nós somos, de verdade, o verdadeiro a porta fechada ou aberta, de acordo com aquilo que a rádio que a gente está ouvindo. Nesse momento a gente ouve a rádio Transmutando, a rádio Toque de Aruanda, o programa Transmutando. De repente você pode estar aberto a ouvir sintonias diferentes. Então, o que eu estou falando é que o assédio acontece porque a gente, de alguma forma, tá com aquela porta aberta. Verdade. Com certeza. Uma grande verdade. Aí vai de cada um também, né? Tanto positivo quanto negativo para entrar ou permanecer vai de cada um também, né, Sal? Verdade. E às vezes chega a um ponto que a pessoa não sabe, a pessoa foi indo porque a sintonia, nesse caso nós estamos falando da capacidade de manter-se bem ou mais próximo dos obsessores, ela não é uma coisa que cai de vez nem sobe de vez. Você vai indo, de repente você não sabe o caminho de volta mais, né? E é aí que começa a complicar, que é importante buscar ajuda, estar aberto a tanto ajuda espiritual como ajuda também, às vezes, até para o equilíbrio físico mesmo, porque não é fácil. Claro. Justamente, eu quero só relatar, né, o Saulo ele disponibiliza, além dos cursos, ele disponibiliza as técnicas em áudio também, e a gente sempre está fazendo aqui em casa, e tá, sabe, você vai equilibrando os chakras, enfim. E vai tendo uma coisa, vai dando consequência para outra, né, Saulo? Nisso que você falou agora, vai equilibrando tudo, equilibrando até a questão física também, que foi o que aconteceu com a gente aqui. É verdade. Eu até dou um exemplo uma vez que a nossa energia, quando não está em observação, quando a gente não cuida muito, é como um balde de água suja. Pensa num balde de água suja. Então toda vez que você faz uma técnica, você pega um copo de água limpa e joga dentro. Os primeiros 10 copos quase não fazem diferença. Mas quando ela vai transbordando até que ela começa a ficar clara. Aí você mesmo, você pode ver uma água límpida, se você jogar um só copo de sujeira nela, ela já fica embaçada. É o que acontece. Você está muito bem, demora para limpar. Você anda na rua, quando você começa a se aproximar das pessoas, a energia vai sujando um pouco. Então todo dia você volta para casa e volta a limpar. É um processo contínuo. Assim como se você passa 2, 3 meses sem cuidar, ela vai começando a ficar barrenta. Fica mais ou menos equilibrada, quando a pessoa está com a mente relativamente boa. Mas é importante sempre estar cuidando. Essa técnica está lá no site, chama-se Técnica Completa, tem da versão 1 até a 4. Saulo, passa o site para nós. É o www.viagemastral.com, não tem BR. Viagem astral com G de gato.com. É só lá você vai ver os 3 cursos, tem um livro, nós temos músicas, tem alguns outros áudios, não só. Todo dia nós com frequência fazemos uns vídeos de perguntas e respostas. Esse vídeo ele tem 2 funções. Uma, manter a sintonia minha, e segundo, manter a sintonia das pessoas, tentar ajudar, né? Porque eu sei que manter a sintonia não é fácil. E por isso eu me cobro especificamente nisso, porque cai qualquer um de nós é facilmente derrubado nesse negócio de sintonia. Ô Saulo, tá com o fórum do IVA ainda? Tá, o GVA, o Grupo Viagem Astral. É o viagemastral.com/fórum ou /GVA, GVA, né? G de gato. É o nosso fórum, as pessoas lá discutem, trocam informações, né? É importante, você vai lá, chega que está entrando, vai em apresentação, sempre é bem recebido por todo mundo, troquem, tem muita informação bacana, muita gente boa também. Tem o Marcel, que está sempre ajudando você também, né, Saulo? A gente está sempre, isso. citando ele também. Tava guardada aqui, informação para mais tarde, mas... Desculpa. Não tem problema. O Marcel tem o Marcel, tem a Yara, tem a Natália, né? Se eu fosse começar a falar aqui, ia ser uma lista que ia ser injusto não falar todo mundo. Mas eu vou aproveitar hoje e mandar também. Tem algumas pessoas que eu chamo de amparadoras, de verdade, que mantém desde 2003, quer dizer, 9 anos, né? O site do IPPB, que é o site do Wagner Borges, o site do IVA e o da Voadores, que é o Liveson, da Bahia Host Internet. Isso não é propaganda, não. Isso é merecimento, que é impressionante como uma pessoa que não aparece, não bota um banner. Hoje ele falou comigo lá, eu coloquei um bannerzinho no site dele, no site do IVA, para ajudar, nem para ajudar, porque se eu fosse tentar agradecer, quem está sendo ajudado sou eu na história, né? É o IVA e quantas pessoas que acessam esses 3 sites, né? Ô, Saulo, o Breno
tá aqui com a gente no MSN e pediu pra te lembrar que você não pode esquecer do FAQ diário que você faz e da viagem pra Foz a cada 15 dias, inclusive hoje essa viagem, né? Eu comecei achando que era pra Noronha, aí me avisaram, puxaram minha orelha, Joyce, não é mais Noronha, nós estamos em Foz. Mas era Noronha antes, né? É Noronha também ainda, né? Ó, antes de eu falar do Breno, sua cadeira tá aqui do lado, viu? Sei que você tá rindo agora. É que todo dia no FAQ, o Breno, ele é uma figura, né? É engraçado, tal. Eu digo que essa cadeira é a cadeira do obsessor. Ninguém pegou a cadeira dele ainda. É dele. Todo lugar ele tá, impressionante. O cara é multi-ambiguidade, né? E o encontro mudou pra Foz do Iguaçu. Não é que mudou, a gente tá fazendo algumas experiências. Primeiro que Foz do Iguaçu é considerado no planeta um dos chakras do planeta Terra, né? Não é à toa que o IPC, o Instituto do Valdo Vieira, o Instituto de Pesquisas, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O site dele é ipc.org.br. Também é bom pesquisar, é bom estar aberto, como a gente está aqui hoje numa rádio que atinge um público diferenciado, ligado a Umbanda. Em todos os lugares tem informações. Se a gente estiver liberto para voar, você pode pousar nos galhos, né? E lá em Foz do Iguaçu, eles montaram a sede, a matriz do IPC, que é o CIAEC, justamente pelo polo energético que é aquele local. Então, por isso, a gente está fazendo uma experiência que começa hoje, né? A ideia é nós conseguimos melhorar a facilidade de chegar, de lembrança, de energética, nesse local. A intenção não é turismo astral, não é só um encontro. É encontrar para ajudar quem precisa, né? Que é umas grandes utilidades da experiência extracorpórea. A capacidade de você perceber o quanto nós somos úteis, mesmo sendo tão pequenos como somos. Ô Saulo, e fala uma coisa, nos encontros anteriores, assim, se tem alguma coisa que você queira divulgar pra gente, compartilhar? Nós tivemos várias. Não é fácil romper algumas barreiras, né? Principalmente a barreira vamos começar pela barreira da própria pessoa, que é o processo consciencial dela, do paradigma de deitar e dormir, né? A outra barreira é a barreira energética, né? E fora isso, eu estou falando da barreira da dificuldade do dia a dia, da dificuldade emocional. Não vou nem, se eu fosse entrar aí, a gente não ia parar de falar. Mas tivemos muitos encontros que foram positivos. Temos alguns relatos da Graziella, que conseguiu chegar lá e citou bem antes de ter visto algumas coisas acontecendo, inclusive um palco que tinha sido montado para músicas espirituais lá, para encontros. Foi feito tipo um encontro mesmo. A espiritualidade montou um verdadeiro local, não tão grande, mas uma estrutura para receber essa energia, porque a energia não é só direcionada para a gente chegar lá. Quando a gente está junto, pensando e vibrando no mesmo processo, no mesmo sentido, isso gera uma grande repercussão, que é usada tanto para amparo como para nos ligar e dar força a esse projeto. Esse projeto não vai só para encontro. Eu tive lá, eu consegui ver, tive algumas vezes, né? Sempre consegui ver alguma coisa, consegui ver esse palco. Eu vi alguns membros que, apesar de não conseguir lembrar eles, não é tão fácil assim, mas nós tivemos assim alguns progressos. A gente sabia que isso não ia ser fácil, que ia ser um projeto. Por isso que nós estamos tentando outros lugares, para ver se a gente consegue mais facilidade na rememoração. Porque a dificuldade está na gente, no fim das contas. Sim. Legal, isso aí. Legal essa questão da espiritualidade toda se organizar, né? Já para isso. Muito legal. Até para que as pessoas entendam, Sal, eu acredito que tem bastante gente que te conheça, mas muita também que não te conheça. Como que é esse encontro? Como surgiu a ideia desse encontro? E a gente entra em mais detalhes deles, mas como que surgiu essa ideia e o que é esse encontro exatamente, para as pessoas poderem entender? A ideia veio há muitos anos já, que já existia muito antes de eu participava da lista Viagem Astral no Yahoo, do Luiz Aar, com o Marco Antônio Coutinho, com Lázaro Freire, pesquisadores conhecidos, né? O Dalton Rock também estava conosco. Então de lá, nessa lista já tinha um encontro no Pão de Açúcar, quinzenal. A gente tentava, eu cheguei aí no Pão de Açúcar algumas vezes, fui para um brau danado lá, só tinha espírito bravo lá, quando eu cheguei lá.
Aí eu falei, mas eu pensei, aí a gente chegou à conclusão que valia a pena tentar, e esse projeto ficou engavetado, não funcionou mais depois de um tempo. Aí a gente precisava criar uma sintonia. A ideia do projeto principal começou assim, e a continuidade dele é porque além de você ter um ideal, quer dizer, uma meta, um foco para sair do corpo, né? A gente ainda tem a capacidade de estar conectado um com o outro. A gente se comunica. É como eu chegar para você e falar, Fábio, o Joyce, o Alan, daqui a pouco nós vamos nos encontrar, vamos tentar. É como a gente está conectado nesse momento. Mesmo que a gente não chegue lá, nossas energias se encontram. Isso forma uma egrégora, forma uma positividade nesse sentido. E faz com que a gente ganhe força em alguns campos, até mais sintonia com os mentores. Então só aí já vale e muito a pena. Com certeza. Que bacana. Muito bom. Bom, eu tenho umas perguntas aqui pra você, Saulo. Tem uma pessoa que tá aqui na MSN com a gente, Ulisses Melo, o Dariel, do IVA. Acho que você deve conhecer. Uhum. Tá pedindo pra você contar sobre uma projeção onde você tomou Nescau direto da vaca. Esses caras, diga pra eles que eu vou conseguir umas 3 cadeiras pra eles aqui durante os vídeos. Vocês foram promovidos, amigos. Foi o seguinte, aconteceu assim, a gente sabe que o nível consciencial, por exemplo, enquanto você está aqui agora brincando, conversando de espiritualidade, no fim de semana você senta e toma uma cervejinha. Eu não bebo, mas eu sei que é normal, né? Eu sento com os colegas, eu não tenho nenhum problema com isso. Aí, lá fora do corpo, você tem, digamos assim, níveis de consciência, níveis em que você às vezes consegue ficar muito lúcido, e às vezes você perde a lucidez virando um verdadeiro zumbi astral, né? Isso acontece comigo muito. Eu tô às vezes lá no meio de um amparo e eu sou muito brincalhão, né? Eu tento me controlar para não falar besteira. Aí eu tô lá no amparo, fui ajudando e tal. Aí de repente, era tipo um local, uma fazendinha, um lugar bem simples. Eu perdi a lucidez e eu gosto de Nescau, Coca-Cola, essas besteiras são comigo, né? Eu vi a pessoa pensar, esse cara não precisa nem de droga, esse cara, né? Não precisa de droga, esse cara é um doido já. Eu perdi a lucidez e simplesmente vi uma vaca lá e comecei a mamar na vaca achando que estava saindo Nescau. Aí por um segundo, isso parece um absurdo isso, mas foi real. Foi isso que eu chamei eles de obsessores, né? Eu conto essa história durante o curso intermediário, eu acho, né? Aí por um segundo eu percebi aquilo, fiquei com vergonha. A lucidez voltou. Aí os mentores, obviamente, a maioria não vejo, né? Eu voltei e continuei o projeto lá, mas essas coisas acontecem demais comigo. Não foi só esse foi um dos casos. Engraçado. Muito bom isso. Muito bom, mas isso é muito comum. E na verdade, você na verdade, será que você teve, falando de uma forma aí que eu acho que é o mais comum, você, do outro lado, talvez perder esse controle, né? E ficar dividido entre o que é seu e assim, uma criação sua e o que realmente é espiritual. Né? E eu acho que isso é mais comum do que você ser consciente ali e saber o que está acontecendo. Sim. Você vê como é normal, por exemplo, a gente sai do corpo, a gente faz as coisas que normalmente fazemos e mais. Quando você faz as coisas que faz normalmente é até bom. O mais difícil é quando você sai do corpo para fazer as coisas que você não pode fazer no corpo físico. Por exemplo, que isso acontece demais. O que mais tem fora do corpo é festa, é boate, a gente dançando, inconsciente, né? Isso acontece muito, mas é impressionante. Uma vez você vê minha mãe, ela deve estar até ouvindo a rádio, né? Dá um beijo pra minha mãe, pro meu pai. A Xuxa falava que ia mandar um beijo pra meu pai, minha mãe, pra você. Aí eu tava em casa, adormecido, em catalepsia projetiva. Minha mãe sempre teve a chave lá de casa, né? Tem mania de acordar cedo e arrumar as coisas. Qual é normal de mãe isso, né? Minha casa era em cima e minha mãe morava embaixo, separado. Aí nisso eu abro os olhos em catalepsia. Catalepsia projetiva é quando você está no estado de meio acordado, meio dormindo, você não consegue se mexer, mas você já tem uma certa visão do mundo espiritual, a depender da forma como você esteja. Aí eu vejo aquela coisa bem transparente ali no quarto. E quando eu percebo, era a minha mãe inconsciente que foi varrer a minha casa, fora do corpo. Ela saiu do corpo e foi fazer a mesma coisa que faz normalmente, né? Então você vê muito isso, e não só isso, nós fazemos isso sempre.
né? Isso quando você sai. A maioria das pessoas também ficam dormindo 15, 30 centímetros flutuando em cima do corpo. É muito normal eu passar perto de um corpo. Isso acontece muito mesmo. Você olha, tá lá aquela pessoa dormindo ali, né? E não é dormindo não. Você pergunta, ela responde tudo. Não mente nada. É impressionante. Não existe segredo. A pior coisa que tem para projetor é dormir perto da pessoa. Porque o projetor sabe, né? Tem aquele projetor, se você estiver fazendo alguma coisa errada, pare antes de... Arrume logo tudo, sabe? E o projetor vai descobrir. Cara, muito bom isso. E isso que é legal, eu acho, Saulo, do seu trabalho, é uma coisa que fica bem evidente. Eu assisti diversos vídeos seus, assim, eu recomendo a todos. Procurem aí no YouTube. O Saulo tem um canal no YouTube com muitos vídeos, o site mesmo, viagemastral.com, tem muita coisa. E os seus vídeos você concilia muito bem esse senso de humor com a espiritualidade. Eu acho que é o que faz com que as pessoas passem a enxergar a espiritualidade de uma forma mais simples ou menos difícil de ser praticada, né? A gente, no fim das contas, é tão simples essa informação como deve ser passada, né? Eu participei de alguns lugares, eu vim pesquisando durante um tempo, e eu até comecei a falar uma época relativamente difícil, né? Mais novo, eu comecei a estudar 17 a 20 anos, e nisso eu fui percebendo, abrindo a lucidez de que eu estava sendo praticamente falando um dialeto ali, ninguém me entendia, né? E a informação quando é passada com seriedade, mas de forma leve, simples, com alegria, com felicidade, porque a espiritualidade tem que ser feliz, tem que ser puro, né? A pessoa que quando está realmente tranquila, ela está feliz, e trabalha com uma coisa que vale tanto a pena. Inclusive quando eu comecei o projeto, eu nunca achei que... Eu sempre achava que sabia nada, nem acho que sei até hoje. Eu acho que das duas uma, ou realmente tem uma coisa real, ou eu engano todo mundo, né? Porque eu faço aquilo com uma tranquilidade e de repente a coisa vai andando devagarzinho, a passo de baiano, mas vai indo, porque passo de baiano é passo ainda mais lento que de tartaruga. Mas é isso aí. Muito bom mesmo. Olha, eu sei que a Joyce tem um monte de dúvidas para tirar também, perguntas para Joyce. Tem aqui muita coisa do MSN, viu, Alan? Vou até pedir, assim, pro pessoal que, se não der tempo de responder todas hoje, depois eu vou encaminhando pro Saulo e a gente dá um jeito, porque tem muita coisa. Ô, Saulo, a Gil Castro tá mandando um abraço pra você, tá acompanhando aqui, tá adorando. A Silvana de Salvador, ela tá recomendando todos os seus cursos, que ela fez todos, adorou todos, mandando um abraço. E ela tá perguntando também, assim, ela já se programou pro encontro hoje em Foz, ela, o pai, o irmão, vão todos pra lá. Aí ela tá perguntando assim, é difícil encontrar meu irmão, que também é projetor e mora no primeiro andar? Aí como conseguir chegar lá? Difícil dizer que não é difícil, assim, seria mentira, né? É difícil não só encontrar, como é difícil lembrar, né? Nós temos que ver o nível que nós estamos vivendo, né? Atualmente, consciencial. A gente só vive pro trabalho, a gente só vive pro dinheiro, a gente só vive pra ter. A verdade é essa, poucas pessoas param para ser, e esses que param são lunáticos, são vistos como desvio de caráter, ou digamos assim, fuga da realidade. Então, é difícil, mas não é impossível. Tem que se começar, é um trabalho que se você já começa com pressa, já estou lhe falando, você vai desistir, né? É uma coisa que você faz devagar, é pressa, sabe? A nossa logomarca tá para ser uma tartaruguinha. É um negócio que a busca pela espiritualidade, ela não é como entrar numa faculdade e depois pegar o diploma e pronto, tô formado. É uma coisa que você vai formando agora, vai crescendo e até o fim da vida vai continuando. Agora, é possível sim. A ideia é essa, né? A gente conseguir hoje plantar sementes para amanhã. Que é começar a trazer rememorações, né? 2, 3 pessoas lembrando. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Inclusive com Wagner Borges. Depois eu conto com calma. A ideia da gente é justamente criar esse vínculo. Agora é possível sim a gente encontrar seu irmão. Difícil vai ser os dois lembrarem. Mas é muito normal um lembrar e o outro não também. Olha, interessante. O Fernando tá aqui também, o Fernando é irmão dela, viu? Também tá no MSN aqui com a gente. Que legal. Todo mundo aqui. Você perceba a alegria que não é. Até pra quem tem amigos tem tudo, né? E esse pessoal é de um amor que... Né,
Se eu fosse mulher, já estaria chorando. Olha, Saulo, tem um vídeo seu aqui que eu falo dos vídeos porque é um trabalho que eu sei que você faz com muito carinho. Você consegue passar uma mensagem muito verdadeira. Dificilmente você começa um vídeo e não vai até uma hora do vídeo, até o final do vídeo, realmente, muito difícil. Eu queria que você comentasse sobre um específico, mas tem uma pergunta de um ouvinte aqui, bem interessante, eu acho que cabe bem na situação. O Roberto, ele é do Paraná, tá? Ele pergunta se existe algum exercício para que a pessoa tenha mais controle no desdobramento, quando ela chega do outro lado, que ela tenha consciência. Existe algo para fazer antes? É porque, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. É que estar lá fora, é o que mais acontece normalmente, né? É difícil a pessoa ver a decolagem, sair do corpo e ainda retornar, até sentindo o retorno, né, ao corpo. Normalmente ela acorda lá fora. Quando isso acontece, né, vai ter mais variações de lucidez do que o normal, né? De variações da consciência, porque a não ser que a pessoa já vinha se cuidando, porque sair do corpo, eu falo sempre, não é só deitar e acordar lá fora. Quando a gente fala sair do corpo, parece um passeio e depois eu vou pro trabalho, não. É quando você cuida de toda a área do seu interior, da sua espiritualidade, quando você fica monitorando o seu estado emocional, porque isso faz uma ligação direta com o equilíbrio que você consegue manter em qualquer lugar. Não existe estar lúcido lá fora sem não estar lúcido no corpo. É uma mera ilusão, um contrassenso. Você não vai conseguir, por exemplo, se você não mantém um nível relativamente equilibrado enquanto desperta no corpo, que não é fácil. Não é fácil porque está quase todo mundo do mesmo jeito que lá fora, adormecido aqui. Você olha para o lado, cada um pensando só em si. Né? É muito normal isso estar acontecendo. Lá fora vai ser só uma mera repercussão. Você não vai continuar inconsciente e quando acordar vai contar ao acaso, com a ajuda de algum mentor ou alguma possibilidade, uma projeção como dessa que eu chamo de pingada. A pessoa que quer ter projeções diárias equilibradas, ela precisa manter, além só do estudo, da dedicação, da pesquisa, o equilíbrio interno como um todo. Aí sim, você vai ver como é fácil manter a lucidez lá fora. Quer dizer, mais fácil do que você ficar tão fechado em todo lugar. Agora, se você se vê lá fora, tenta nessa hora mexer as energias, sabe? Pensar em lucidez, né? O William Buhlman, no livro Aventuras Além do Corpo, ele tinha uma técnica que é assim. Ele se via fora do corpo, tinha dificuldade de enxergar, às vezes por causa do frontal. Então ele começava, pela vontade, com força, falava: luz agora! Eu quero enxergar, eu quero ficar bem. Só que você pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais carinhosa, né? Chamando a presença dos mentores, pedindo a ajuda de um amigo, pedindo a possibilidade de aproveitar aquele momento para ser útil também. Aí sim você vai perceber a lucidez aumentar bastante. Nossa, que maravilha isso, Saulo. Muito bom. E a gente está recebendo diversos e-mails, diversas perguntas aqui. Pessoas, a Patrícia, por exemplo, acabou de mandar um e-mail para nós dizendo que vai encontrar vocês hoje. Ficou muito feliz, ela não sabia que teria esse encontro hoje. Ela achou que o último tinha sido no dia 17. E ela manda aqui um abraço para você, tá? Um abraço, Patrícia. O 17 foi o de Noronha. Dia 31 vai ser de Foz. Eu não sei dizer se no próximo, que eu nem sei quando é a próxima quarta-feira aqui, né? Acho que tá o 31. Enfim, se vai ser Noronha ou se vai a próxima quarta-feira, dia 8. Ou se vai ser em Foz. Vai depender do nível de sintonia que a gente sentir nesse hoje, né? Então vai aproveitar esse momento aqui pra gente ficar bem sintonizado pra experiência. Tá todo mundo conectado, tá vendo que beleza? Isso é verdade. Paulo, eu posso mandar mais uma perguntinha pra você? Eu não mando em nada aqui, eu só bato continência aqui. Bom, ó, deixa eu ver aqui, o Felipe tá mandando um abraço, o Felipe Cabelo, da tatuagem do Iva, você sabe quem o Felipe é gente boa, desenha pra caramba, ele desenha de meio da tartaruga que ele desenhou pro Iva uma vez. Tem lá no site lá, né? Desenha pra caramba ele. Então ele queria que você desse algum exemplo sobre parasitas astrais. Certo. O exemplo mais claro que eu tenho, até vou pedir licença à minha mãe para falar ele. Ela deve estar ouvindo agora, Dona Ângela. Uma vez eu saí do corpo lá em Itapuã, né? Mesmo com pernilongo, muriçoca, com calor, eu me esforçava, saía com mosquiteiro e fui até o quarto da minha mãe. O parasita astral que ele está falando, para quem não sabe, é porque assim como existe alguns tipos de energias, digamos, de animais aqui, né? Existe alguns lá também que
como aqui nós temos fungos, nós temos aqui no mundo o pernilongo, a muriçoca que chupa nosso sangue, né? Sim. Que ninguém gosta. Você dizer que para mim que gosta de pernilongo é um doido, né? E lá tem energias que não são ruins necessariamente falando, não todas, mas que vivem de energia magnética humana, né, digamos assim. Também, porque assim como aqui tem uma complexidade na natureza, que você vê Discovery Channel, não para de ter coisas novas. Lá a complexidade é infinitamente maior. Né? Então nós temos alguns tipos de seres que vivem em uma outra manifestação consciencial, como os animais, a diferença do ser humano, que utilizam-se das energias das pessoas e às vezes até manipulados por alguns tipos de consciências, como temos aqui várias manipulações humanas. Naturalmente que uma pessoa quando desencarna, ela não fica logo boa, ela continua fazendo as mesmas coisas, né? E eu entrei e vi um tipo de um bichinho, na época que tinha uma fase complicada, e eu, nessa fase especificamente, eles não tinham muita consciência de amparo, de bondade. Eu peguei esse bicho ao chute, joguei pela janela e falei, sai miserável, voa 10 metros bicho. Não fui nem um pouco, hoje eu não faria desse jeito, né? Mas também não seria pulso firme, mas com carinho. Você faria o trabalho que teria que ser feito. Então esse foi um exemplo claro era uma coisa assim que quando eu peguei, agarrou minha mão, mordeu meus dedos, aí você tem que ter muito equilíbrio. Aí quando mordeu, que eu não tinha muita consciência, eu conto isso no livro, o despertar da consciência, quando eu descobri que podia ser útil, eu nem sabia direito. Aí joguei longe, mas saiu, pelo menos naquele momento. Nossa, que maravilha. Você fala desse livro, ele foi escrito quando? Ele foi editado por... Muita gente ajudou nesse livro. Bartira Soares, ela é uma grande escritora aqui de Pernambuco, ela é cega. Ela corrigiu o livro, cega. Nossa. Não é brincadeira não, ela é da cadeira de escritores daqui, né? É escritora fantástica. Então ela é uma das pessoas que ajudou a corrigir no anonimato. Ela trabalha há muitos anos no CVV ajudando suicidas pelo telefone. É impressionante a força de algumas pessoas. Ajudou também Murilo e outras pessoas ajudaram esse livro. Esse livro foi feito agora eu falo porque é a oportunidade que a gente tem, eu sempre falo, né? Que a gente não tem como pagar essas pessoas, sabe? O trabalho que elas fazem com carinho, sem cobrar nada. Ele foi escrito em 2009. A história dele foi desde os 15 anos, desde quando eu comecei novinho até os dias de hoje, quando chegar a ideia. Mas não para contar uma biografia, mas para mostrar como é normal você ter várias sensações durante a vida. Você vir aprendendo, conhecendo, crescendo, que as dúvidas fazem parte, as dificuldades também. Enfim. Sim, eu perguntei do livro porque assim, com certeza você depois do livro tem outras histórias, ou você vem atualizando e tendo novas edições do livro e que você vem colocando as novas histórias, experiências. Não fiz mais isso. Eu parei ali, até falei que brinco, né, em alguns momentos, que quem sabe futuramente eu não faça alguma outra continuidade de relatos, né? Alguns relatos são livros de relatos, que enfim, esse livro tem muitos relatos, mas ele não é só de relato, ele mostra o despertar, o caminhar, né? Desde daquela coisa infantil até você abrindo a maturidade e vendo como as experiências foram mudando também. A ideia do livro é mostrar e incentivar a pessoa a buscar. O livro ele não está impresso, né, Saulo? Não. A gente tivemos não vou falar o nome das editoras, algumas convites assim, só que alguns convites não valeriam a pena, porque, por exemplo, a gente não poderia liberar o livro, até aí eu entendo, né? Liberar o livro para o site, aí tudo bem. Só que o cara que queria editar o livro ficava com 80% do livro, o que para mim eu preferia deixar mais liberto para quem precisava, e eu ganhava 20% em livros para vender. Eu falei, poxa, não vale a pena isso. Entendi. Quer dizer, eu vou dar meu livro pra você fica, é como se estivesse falando o seguinte, ó, eu fiz, 80% é seu, 20% é meu, agora os meus 20% eu vou ter que vender? Deixa livre pro pessoal, achei melhor. Certeza. O curso básico, né, o CD foi mais ou menos assim, né, Saulo? O primeiro. Você tá falando do curso básico ou o CD Viagem Astral? O CD Viagem Astral. O CD foi primeiro passinho, né, já tinha feito uma técnica, feito duas. Aí a gente fez o CD e foi o primeiro passo. Foi feito em 2003, eu acho, o CD. 2003, 2004. Aí até 2007 ficou só com algumas técnicas, até porque na época era mais difícil achar hospedagem, lugar para guardar arquivo. Aí quando melhorou isso, a gente começou a dar outros passos. Bom, eu tô aqui no site, no viagemastral.com, e eu já tô baixando meu livro, viu, Saulo? O Iniciante na Versão. E logo mais vou estar lendo.
Espero que... Saulo, eu queria que você falasse um pouco sobre os amparadores, Saulo. É uma parte interessante essa. Porque que... você sabe, quando você está aqui, nesse momento eu estou aqui, ao redor da gente, e vocês também têm energias de rádio, ondas de celular passando, que é uma onda de rádio mais sutil, e nós temos o ar ao redor da gente, a gente não consegue enxergar. Há de convir que existem coisas invisíveis reais, né, que não são palpáveis, mas existem. Os mentores são parecidos. Eles estão num nível de manifestação que mesmo fora do corpo, às vezes, num nível de energético, você nem sempre consegue ver. Eu diria até raramente. Consegue enxergar às vezes. Às vezes eles se densificam um pouco para você enxergar, ou você está tão sutil que consegue ver. Mas normalmente não é isso que acontece fora do corpo. Então vai acontecer muito de você sair do corpo, ver espírito e não ver seu mentor. Eu tive uma experiência que eu conto no livro logo no começo, que eu via um mentor muito simples. Ele de bermuda, de camisa, mas equilibrado, um cara calmo, parecia meu amigo assim. Ele falava para mim ali que, como eu não tinha tido nenhum conhecimento até então, que ele pôde se apresentar simples como ele gosta de se apresentar. Porque ele falou, se você por acaso fosse de espiritismo, provavelmente eu estaria me aparecendo de branco, porque seria a idealização melhor para você. Se você fosse ligado na época a Umbanda ou qualquer outra coisa, eu ia respeitar o seu jeito de ser e iria me manifestar daquele jeito. São as pessoas mais simples que você vai poder conhecer. São os caras, também a presença mais ilustre que você pode ter ao seu redor. Ele sabe, não precisa se envergonhar perante os seus problemas, porque ele conhece mais profundamente que você as dificuldades que você carrega. Ele sabe infinitamente, eu falo isso em termos de até outras bagagens de vidas, aquilo por que você está passando. Às vezes você fica envergonhado, meu mentor não vai me perdoar. Eu fiz uma coisa errada aqui, eu acho que ele pisei na bola. A compreensão desses caras é uma coisa fora de série, né? Então é importante a gente ver como... E eu digo mais, eu falo isso, eu termino essa parte de mentor falando isso aqui. O amor que você tem pelo seu pai, pelo seu filho, por alguém, pode até ser forte, pode até ser comparado às vezes, pode até ser igual. Mas normalmente, a ligação que a gente tem com os mentores é infinitamente maior que qualquer pessoa que esteja encarnada. A gente só não lembra. É isso aí. Olha, muito bom. Faz a gente refletir realmente. Isso é uma grande verdade. Uma grande verdade, são as pessoas que têm essa conexão com o plano espiritual, seja de qualquer religião, ou prática religiosa, ou prática espiritualista, ela sabe que esse contato, a doação deles para nós é muito grande, né? Eles estão livres, eles estão no espaço livre, né? Estão se dedicando a estar ali. Eles são, como se fosse um trabalhozinho, né? Que desde antes de você chegar no corpo, entrar, e já existia ali uma ligação, um acerto, você sabia como é que ia ser, você sabia do que ia passar, vocês já eram amigos, né? Essa amizade, essa ligação, esse respeito vem de muito tempo, essa consciência do que vai acontecer. Então eles acompanham, né? E eu costumo falar assim, a diferença de mentor para assediador é simples. Mentor sugere, ele dá dicas, orienta caminhos. Assediador manda. Então, para você ouvir o conselho de um mentor, você tem que estar sempre ligado, mentalmente calmo, para poder perceber a sutilidade da informação que eles querem passar para a gente. Você vê como é que sempre tá interligado, a gente sempre, né, todos os assuntos, espiritualidade, técnicas energéticas, viagem astral, religião, tá sempre ligado intimamente com a reforma íntima também nessa aula. Isso é uma coisa que a gente não precisa, fala a mesma língua com dialetos diferentes, digamos assim, né? Justamente. Você percebe claramente, todo mundo percebe claramente que quando está mais equilibrado, consegue pensar melhor, vibrar melhor, orar melhor, cada pessoa no seu lugarzinho, com certeza. Cara, muito bom isso, muito bom mesmo. Saulo, tem um vídeo que eu queria comentar aqui, que você colocou, sobre os oceanos, uma visão do mar, né? E você coloca assim na descrição do vídeo, que sempre que você esteja fora do corpo, né, em lugares mais densos ou com energias mais densas, você ficou assustado por causa que esse movimento do mar lembra isso. Eu quero perguntar o seguinte: no plano espiritual, quando você se conecta, você tem contato com outras pessoas, a energia que você sente, ela é mais densa realmente? Lembra muito esse movimento do mar, essa agressividade? E aos poucos ela vai ficando sutil, ou você chega lá já
tá falando a diferença entre uma frequência mais densa e uma mais sutil? Sim, quando você se conecta a isso. Sim, certamente. Parece que o mar, por causa da... O mar é um natural, um limpador de energia até nossa aqui, né? Todo mundo sente o vento do mar, sente a força que vem dele. Ao até pisar na areia, ficar próximo, a gente sente aquela energia. Quanto mais denso a densa dimensão, pelo menos normalmente foi sempre os lugares que eu passei foi assim, mais forte o mar fica em alguns lugares. É como se ele forçasse a limpeza, é como se ele forçasse até um respeito naquele, ele está ali por algum motivo, né? Assim como o sol também tem o seu processo de limpeza muito forte. Pelo menos quando eu vi o mar, aquele vídeo ele me impressionou porque era como se estivesse vivenciando. Eu coloquei esse vídeo da série Oceanos, é um documentário francês. Aí eu peguei uma edição, peguei uma parte ou outra, eu coloquei a música de Vando do Era, que achei que era característica. Você ouve a música, você fica espantado, né? É verdade. Aí foi. Essa é a visão. Quanto mais se você fosse se utilizando, ele vai se acalmando também. Você vai em lugares que o mar é como se fosse aquele lugar em Fernando de Noronha, sabe? Sim. Parado, e é lindo, né? É relativa à limpeza ao como está a dimensão no lugar. A depender da localização, ele é até mais forte, até mais brando. Cara, muito bom isso, muito legal. Estão perguntando aqui, Saulo, até que horas hoje vocês ficam? Até que horas é esse encontro? Até as pessoas estão falando, se a gente chegar mais tarde, até... Lá no site, lá na nossa página no site, tem um link lá chamado Encontros, né? No viagemastral.com. Encontro Astral, alguma coisa assim. Lá tem 2 posts, tem um post de Foz do Iguaçu, quando você clicar nesse lugar, e vai ter o de Noronha, que está mais abaixo. Então aí a gente explica direitinho por que cada coisa. O horário é a partir da 1h da manhã, da 1h até 5, por que 1h? A gente explica direitinho lá que a energia está mais branda nessa hora, que você já está mais calmo, que é um horário mais propício. Tem isso, até no curso básico a gente tem uma explicação melhor de horário sobre isso. Mas a ideia é você deitar lá para as 11, meia-noite. Eu, por exemplo, vou deitar meia-noite e tanta que eu vou gravar o FAQ ainda depois daqui, imagina. Eu até comentei com a Joyce, eu acho que o Saulo não dorme, porque sempre fala assim, agora são 1h da manhã, não sei o que, e começa. Aí eu entro 8 horas no Facebook, ele já tá lá faz tempo. Mas eu conto sempre. Dorme. Não, mas aí eu falo com o mentor aí, pra ele prestar uma duração, que a minha amarelinha não aguenta não sempre, né? Aí eu acordo, normal, né? É o dia a dia da vida. A gente vai seguindo o barco conforme a maré, tentando não balançar demais, né? Mas eu acho que o processo mesmo de uma das coisas que eu percebi, que além do cuidado energético, quando você se esforça a ficar positivo, você tem muito mais força durante o dia, né? O mínimo desacerto emocional gasta muita energia. Justamente, e é aquilo que eu tava falando da técnica, né? Que na época foi bom pra mim, assim, porque aconteceu algumas coisas na nossa vida que as pessoas às vezes acham que a gente não tem problema, né, Saulo? E a gente tem problema pra caramba, enfim. E a técnica me ajudou a ficar fortalecido mesmo, entende? E o problema em si acabou ficando secundário, sabe como é que é? A gente tem dificuldade, é o que eu falo sempre, você vai ter dificuldades, né? É por isso porque a gente sempre tem um bordão que eu falei até com o Fábio antes, ele estava conversando nos bastidores, né, Fábio? Que começar é fácil, difícil é continuar. Por quê? Porque quando você está dizendo continuar, eu estou falando que você às vezes está casado, depois não está mais casado. Você estava com um problema bem de saúde, depois não está mais. Você tem um parente, uma mãe, um irmão, depois não tem mais. Seu cachorro que você gostava também vai embora. E você tem dificuldades financeiras, dificuldades de mantenimento em vários aspectos. Aí de repente você percebe que passa num concurso, diz que não tem mais tempo e não consegue mais equilibrar, ou fica estudando para passar num lugar para depois, quem sabe, conseguir. Então essa quantidade de situações na vida faz com que a gente não consiga, às vezes, manter um projeto, né? E as pessoas acham que é sempre fácil, né? Nem sempre, né? Fácil não é, mas a gente rindo fica mais fácil, brincando, né? É que é isso aí, o bom humor sempre, né? Que você sempre enfatiza nos áudios, enfim, nos vídeos. É sempre essa questão do bom humor, né? É muito importante isso também. Você procura manter o bom humor. E acho que... Rir dos outros você não pode, mas de você não tem problema nenhum. Com certeza. É verdade. Bom, deixa eu falar. Desculpa, Lana, deixa eu falar. Só que faz um tempinho já
A Bernadette do Rio tá aqui na sintonia, vai hoje pra Foz. Tá falando que vai levar um casaco porque tá muito frio por lá, tá, Saulo? Bernadette não existe não, também é outra pessoa fantástica, tá sempre perto, ela, a família. Ou eu acho que foi hoje ou foi ontem o aniversário do marido dela, deixa um abração, parabéns, ela comentou. Bom, enfim, fico feliz pela presença. Bacana. Você falou de um horário, um determinado horário que é mais propício para que a pessoa possa se conectar com mais facilidade. Até para os vídeos, para os áudios também, porque aí a gente vai fazer, por exemplo, hoje é um encontro já meio que com um período, né? Ele tem meio que um horário, não tem? A gente, digamos assim, não dá para definir que, por exemplo, eu vou conseguir, eu vou deitar agora, claro, meia-noite e 30, 1 hora eu tô lá. Não é assim que funciona a coisa, mas o horário de madrugada é mais brando, digamos assim, a partir da meia-noite, a gente percebe até no dia a dia. Quem gosta de ficar acordado à noite percebe a tranquilidade dos pensamentos pela madrugada. Vocês vão perceber que vocês têm mais lógica, a não ser o sono, que pode prejudicar em alguns aspectos. Normalmente a mente funciona muito melhor de noite. Sim. A energia que nós temos enquanto acordado, eu, vocês, as pessoas na rua, a gente está o tempo todo, o pensamento gera energia, essas energias são jogadas também na troposfera, né? Enfim, e isso acessa todos nós. Não é à toa que a gente sente que domingo tem uma energia diferente dos outros dias, somente domingo mais à noitinha. Isso, né? Que eu queria que você falasse a respeito do domingo, e é interessante, eu nunca esqueço de que você falou do domingo, e eu percebi que eu sentia isso e não sabia por quê. Mesmo que a pessoa chegue e fale, tem que aquele cara que é do contra, não, domingo eu fico super bem. Então você é um chakra bloqueado, você tem, irmão. Eu falo no mínimo. Que domingo o bicho pega. Porque domingo porque é o seguinte, você vem do fim de semana. Né? Vem do dia normal. Chega o fim de semana, você faz o quê? As pessoas normalmente relaxam. Significa, às vezes, beber um pouquinho tal. E é uma alegria, porque sai daquela coisa pesada que é o dia a dia da gente para uma coisa leve. Sai do 100 pro 0, praticamente, né? Não faz mais nada. Agora vem 7 de setembro, então, imagina. Aí chega no domingo, você já não pode beber muito, nem apagar a sua consciência demais, porque tá chegando segunda, que é pior ainda. Você tava gostoso, não vai estar mais, né? E isso causa uma energia sendo gerada no ambiente. Você não poder mais fugir, digamos assim, da realidade. E quando você não bebe, você faz o quê? Você se concentra mais consigo mesmo. A pessoa entra em contato consigo. Como ela não cuida muito, ela encontra então uma coisa muito ruim. É ruim ficar perto dela. Ela não para olhar para si mesma. Aí isso vai gerando um magnetismo, vai gerando uma angústia, uma energia ruim, tanto que domingo é considerado o Dia Mundial da Depressão e do Suicídio. Nossa. E você sabe, Alan, que eu pesquisei e é verdade essa questão dessa questão do suicídio mesmo. Geralmente acontece de domingo. É complicado. Isso vai melhorar a partir do momento que o homem, aos poucos, nesse caminhar nosso aí de secular, milenar, começar a parar um pouco mais. Por que é tão difícil meditar? Porque você entra em contato com você. Quando é que a gente para ver por que eu tô mal? É tanta coisa ruim dentro da gente às vezes, tanta complicação, tanta coisinha, que quando às vezes você para, você fica confuso. É ruim parar. Então é melhor se movimentar. Pelo menos quando você bebe, você acalma um pouco essa dor toda. E é normal essas buscas por uma relativa paz, que não há de entrar em contato consigo, porque é difícil às vezes. É uma busca paulatina, mas a gente chega lá. Devagar é pressa. Devagar é pressa. Muito bom isso, cara. Você acha que... Mas você, Saulo, acha que então domingo... voltando que as coisas do domingo realmente é uma coisa nova pra mim, eu não sabia disso. O domingo seria um bom dia para encontros, práticas religiosas, atividades espiritualistas. É um momento aí bacana, é um dia legal para ter uma iniciativa de compromisso todo domingo, tal coisa? Eu acho que sim, acho que seria importante. Tanto que nas festas de Natal, por exemplo, é considerado os feriados mais energeticamente positivos do ano, né? Porque é o dia que as pessoas param, vão com a família, bebem menos, pensam em Jesus, né? Que é uma energia positiva, e pensam em coisas boas. Então isso tudo gera energias melhores. No domingo, se a gente ficasse um pouquinho mais em contato, pelo menos aliviaria, né? Você ia para um local, ficava com aquela energia boa, todo mundo pensando parecido. Seria um bom dia para fazer isso, sim. Uma ótima dica. Bacana. Bom, Saulo, assim, estão perguntando, acho que até mais de uma pessoa perguntou isso. Qual foi a experiência dentro dessas suas projeções que mais marcou para você?
fora a primeira, vamos não considerar a primeira agora, mas depois da primeira, qual delas que mais marcou na sua vida? Olha, eu vou falar de uma boa e uma que eu chamo as duas de boa. O que mais me impressiona pra mim, além do contato que eu tive com alguns parentes, né, com avós, eu tive até com meu avô há pouco tempo, e da capacidade de você estar livre sempre, foi uma experiência que eu tive com especificamente um assediador meu, né, o meu amigão fofo, que é muito complicado quando você enfrenta uma situação que você lá fora sente de uma forma muito brusca. Por exemplo, uma vez chegou uma mentora, esse dia eu tava vendo a mentora pra mim e falou: deixa eu ver como é que tá suas energias, e botou os 2 dedos no meu frontal, isso fora do corpo. Eu naquela fase achando, não, eu cuido das energias, eu tô estudando, eu vou estar beleza, né? Aí o dedo dela, eu senti os 2 dedos quase entrar na minha testa, uma dor que eu puxei a mão dela. Ela falou: só um minutinho, educada, né? Toda de branco, arrumadinha e tal. Aí veio com mais 2 caras. Eu falei: rapaz, se esses caras me segurarem aqui, eu vou levantar os 2, mas não pego ninguém aqui. Vou deixar essa mulher botar a mão mais em mim, né? Mas pelo contrário, eles seguraram ela. Ela deitou, eles seguraram o corpo dela. Nessa hora, ela fez a mesma coisa, ela pediu licença, né? Ela levantou uma mão, colocou a mão na minha testa e começou a puxar aquela coisa, puxou um obsessor de longe. Só que quando puxou, irmão, não foi mais ela não, o obsessor incorporou no corpo astral dela. E frente a frente eu enfrentei o cara com as palavras mais duras que você pode imaginar. Nossa. E aquelas palavras não doem pouco não, porque aqui você pode não lembrar, mas lá fora é como se estivesse dando um soco na alma, daquele que você preferia que fosse no corpo, sabe? Aí ele falava de tudo que você pensar, cobrava e tal, e eu acordei e fiquei impressionado por muito tempo por ter entrado em contato com a coisa que mais eu tinha medo hoje em dia, comigo mesmo. É impressionante como a gente tem coisa guardada que a gente não conhece. Essa experiência, esse tipo de experiência, é a experiência que eu busco sempre estar equilibrado para quando acontecer, conseguir melhorar. Olha, realmente, é o que você falou, é uma grande verdade. Quando a gente nos enxerga, né, quando a gente consegue se ver, a gente se assusta, né? É impressionante. E se acha até horroroso. Não que eu seja um exemplo de beleza, mas quando eu me vi, não sei se é essa a frase, mas eu me achei horrível. Não, eu falo isso sempre, bicho. Eu sei que nessa vida eu não fui muito inteligente em mundo espiritual, o DNA dos meus pais eu não escolhi direito. Aí não vi essa. Aí quando eu saio do corpo, que vejo aquele troço deitado, né? Porque às vezes você vê seu corpo. Aí você leva um pouco de energia, ele tá lá deitado, babando, pálido. Meu Deus, eu não sou essa miséria aí, não. Mas esse sou eu. Quando aconteceu isso comigo, eu olhei e falei: meu Deus. O lado bom é que espiritualmente você não precisa de plástica. Você pode fingir, pode dar umas plasmadinhas aqui e fica melhor. Né? Eu pensei: como que a Joyce que me escolheu? É por isso que eu falo: fique tranquilo, pode envelhecer tranquilo, que do lado de lá você fica beleza. Essa questão de plasmar também acho que é legal, viu, Saulo? Você tá falando pro pessoal, viu? Porque a nossa mente, ela transforma. Aqui a gente não consegue. Se você pensar num tijolo, ele não aparece na sua frente. Mas se você pegar o barro com a mão, através de um pensamento, você cria. Lá fora, o pensamento é ação. Né? O pensamento, a depender da frequência, fica mais forte ainda. E você conhece, espíritos se plasmam, e plasmam de gente, de pessoas, né? Uma experiência muito legal foi que, eu conto sempre essa, eu saí do corpo, né? Sempre minha mãe, só que esse espírito sabia disso, né? Um safado, no bom sentido da palavra. Eu saí do corpo, aí tá aquele cara lá, minha mãe lá, né? Minha mãe linda, de braços abertos, pra me dar um abraço. Eu falei: poxa, minha mãe tá com clarividência ou tá fora do corpo, né? Beleza. Aí eu abracei, quando eu abracei, senti aquele tranco. Eita, me larga. Aí uma voz grossa: não largo não. Eu falei: meu amigo. E agora, né? Ele se plasmou. E isso, olha, impressionante. 9% das pessoas caem nessas pegadinhas. E quando você tá inconsciente, é aí que cai mesmo. Eles se assustam quando vê a pessoa lúcida. Já cansei de estar lúcido e ver o espírito correr. Corre que lá vem ele. Eles não estão. Espíritos, eles ficam meio dementados também. Assim como você sai em lucidez parecendo um zumbi. O cara uma vez botou um cobertor na cabeça assim e falou: oi, eu sou o mentor. Eu falei: rapaz, você é mentor o quê, rapaz? Tirou o cobertor e se mandou.
É lógico que não é, né? Então as pessoas acreditam nessas coisas. Você sai do corpo inconsciente e você acha que aumentou mesmo. Vai lá tomar passe dele. É verdade, o que é legal falar até dessa parte de plasmar, como que existe, né? Se existe uma possibilidade numa das projeções, exercícios, em viagem astral, que a pessoa possa utilizar o plasmar para curar uma doença, para resolver um problema psicológico, principalmente. Existe essa possibilidade? Muito, Alan. Por exemplo, o que mais acontece fora do corpo, eu diria que principalmente quando, até quem trabalha em mediúnica, em centro espírita ou centro de umbanda, quando vocês têm que receber às vezes os espíritos para poder ajudar, eu sei que acontece, você vai perceber que é 80% de psicologia e 20% de técnica. Sim. Você vai inclusive induzir ao processo através da conversa. Já, calma aqui, ó. Tô com dor na barriga, você põe a mão na barriga da pessoa, plasma uma energia, ó, tá vendo essa energia branca aqui? Olha só, vai ficar gelado, tá sentindo, olha como tá melhorando. Ele tá melhorando, ele respire. Você vai induzindo ao processo psicológico. Tem plasmagem? Tem a ajuda dos mentores? Também. Mas o processo psicológico é impressionante. É impressionante como a capacidade de só você estar perto com aquela energia boa, falando, como já melhora. Cara, isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade. Muito bom isso. Joyce, tem alguma dúvida que você queira passar daí? Olha, deixa eu... Ai, desculpa, fiquei sem voz bem agora. Bom, deixa eu ver aqui. Olha, estão perguntando, eu não sei se vem ao caso aqui, Paulo, mas a Patrícia está perguntando se em desdobramento ela pode ser cobrada por alguma coisa assim, de algum guia, de umbanda, que ela não... Bom, enfim, se tem como acontecer isso. O guia chegar até ela em desdobramento e falar alguma coisa, ter algum contato. Eles fazem sim, né? E é importante ver que tem vários níveis de espíritos. Tem espíritos que são bons e cobram de uma forma mais dura. O mentor mesmo, quando ele está num estágio muito equilibrado, ele te passa a informação de uma forma séria, mas com equilíbrio, com carinho. Você sai dali com a sensação de que tem que fazer, mas não por força, porque deixou de fazer, mas porque sente o chamado. Mas também tem espíritos muito legais que não tem, às vezes, um nível tão alto, porque não é assim em todo lugar. E em todo mundo não está no mesmo patamar. Ele te cobra de uma forma, poxa, cadê? Vai começar quando, cara? E aí ele brincando, né? E você sente o chamado. Como tem também obsessor que engana, né? Que o cara tá meio desequilibrado, ele é inteligente. Não pensa que o obsessor é burro também, não. Os caras são inteligentes. Sabendo da sua fragilidade, às vezes misticismo e falta de pé no chão, eles te dão dicas que não são dicas, né? Pare com isso. Também acontece da dica boa, também acontece da dica ruim. Não faça mais trabalho não, vai cuidar, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar da sua vida. Já recebi tanto conselho assim já, né? Fingindo ser um mentor para você fica semiconsciente. Quando consegue lembrar, quando não consegue, fica no subconsciente. Aí você acorda sem vontade, desanimado. Tem que tomar muito cuidado com as dicas, né? E perceber, se você acordar meio estranho, faz uma ponderação ali, faz uma oração, muda a sintonia da frequência para poder não cair nessas coisas. Utilizar do bom senso, né, Saulo? Exato. É o que vai definir também se é bom ou ruim, né? Espírito também mente, viu? Tem que ficar ligado nisso aí, que é impressionante como tem mentor que ajuda, e tem quando você sai do corpo que tem, como no mundo, você tem que saber levar no crivo, né? E aí, faço, como é que eu vou por aqui? Se for legal, faz. Se não, pensa, pondera. Se tiver dúvida, faz não. Verdade. E o Lucas, ele tá perguntando assim, uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down ou uma deficiência mental, quando ela sai em viagem astral, se ela leva essa limitação ou não quando se projeta? A grande dificuldade nesse caso, Joyce e o Lucas, é o fator psicológico. Tem grandes espíritos, grandes consciências que entram em corpos deformados propositalmente. Eles escolhem para ajudar em algumas amplificações, até dentro de um pequeno grupo de pessoas, às vezes numa grande sociedade, como nós temos exemplos para aí afora. Tem casos de pessoas que são kármicos. As pessoas têm algum problema de dificuldade, fizeram muitas besteiras, não porque é para punição, mas para aprendizado. E, por exemplo, a pessoa às vezes tem um problema na perna, não vamos falar nem só de parte mental que é mais profunda. Que é se ela sai do corpo, aquela perna, aqueles olhos dela que não funcionam, vão enxergar, relativo.
Porque se ela pode ter um aprisionamento tão grande nesse sentido que ela sai do corpo e continua andando com dificuldade e não enxergando, né? Então, depende muito da consciência da pessoa que está ali. Você percebe isso assim. Quando a pessoa tem a dificuldade, parece que é tranquilo para ela, não parece que ela está assim. Ali você vê uma grande consciência. Não é julgando, nem diminuindo, nem elevando ninguém, mas tem aquele que não consegue passar da dificuldade pelo mesmo jeito, às vezes até aborta a vida. É diferente, né? Sim. Nossa, muito bom, cara. Assim, acho que eu tenho tanta coisa para te perguntar, Saulo, que se a gente ficasse aqui 3 horas a mais ainda dava. Mas olha só, Bom, tem uma dúvida aqui do Vanderlei, tá? Saulo, tecnicamente, não sei se isso dá tempo da gente explicar, não sei se você tem como resumir isso em poucas palavras, mas como funciona a projeção astral para quem não conhece? Isso de forma técnica. Então as pessoas sabem que existe, muita gente sabe disso, que é possível tudo isso que você está falando agora. Como que funciona tecnicamente para quem não tem o hábito de praticar? Nós temos 3 corpos interligados diretamente. Tecnicamente é assim. O que fazem eles funcionarem? Você tem um corpo físico, que é esse que você se manifesta e a gente acha que é ele, né? Para que você tenha esse corpo astral que a gente fala, grudadinho nele, existe o outro campo chamado também de corpo energético, que é também um pequeno duplo parecido com esses dois. Tecnicamente, se o que gruda A com C, que é o corpo físico do corpo energético, o corpo espiritual é a energia, o do meio, B, se você mexe no B, você afasta os dois. Se é o B que prende os dois, porque o corpo astral não está na mesma frequência do corpo físico, porém o corpo energético está na frequência dos dois. Se você mexe nas energias, você automaticamente cria uma repercussão entre os dois corpos. Essa é a parte técnica. Então, ou seja, a parte de técnica, Só que não adianta só você mexer nas energias. É preciso você também estar preparado para as sensações que você vai sentir. Porque você vai sentir, né? É como dizer que você tem um braço. Quando você começar a mexer as energias, você vai sentir esse braço, no caso, as energias. E é a primeira coisa que sente. Nossa, que bacana isso. Muito bom. Muito bacana. Só lembrando aqui, Joyce, o pessoal está pedindo no site do Transmutando onde se cadastra para o envio de reiki. Tá? Que a gente às vezes entra com convidado, esquecemos de falar do envio a distância. Né? É verdade, porque eu estava tão ansiosa com esse programa que eu esqueci de falar do envio de reiki. Olha só, o site é transmutando.com.br. No site tem um link escrito Receba Energia, Receba Reiki. Você clica lá e envia seus dados. Toda terça, a partir das 8 horas, nós estamos enviando a energia Reiki. E também temos a Teia de Cura, onde pessoas se disponibilizam um pouquinho do seu tempo, também enviam energia para quem solicita. Essas pessoas, hoje nós estamos com aproximadamente 40 curadores e em vários horários da semana estão enviando energia. Estão enviando benzimento, reiki e outros tipos de energia de cura para quem solicita no Transmutando, para você que está precisando, está recebendo energia todos os dias da semana. Então a gente espera você lá. Na verdade, esse projeto foi uma tentativa, está sendo uma tentativa de estar dando oportunidade para as pessoas que querem, que nem o Saulo disse, querem começar a fazer algo e não sabe, e faltava um empurrãozinho ou um incentivo. Então não tem mais a desculpa também nessa questão também. Cada um tá ajudando como pode, com pensamento positivo, com oração, com benzimento, com terapia complementar. Enfim, é um projeto aí que está só crescendo. Com certeza. Uma coisa assim que a gente escuta muito falar, Saulo, é assim, as pessoas falando, nossa, eu não tenho tempo, eu não tenho ferramenta, eu não tenho como ajudar, eu não tenho como começar a me conectar com a espiritualidade, por causa do meu dia a dia, o estresse e tudo mais. A gente sabe que hoje a gente tem milhões de oportunidades e sites e pessoas que se dedicam, assim como vocês, para dar ferramentas para as pessoas evoluírem, vamos colocar dessa forma. Você hoje, atualmente, acha que existe alguma carência ainda em algum aspecto para que a gente possa se conectar com a espiritualidade?
Na verdade, sim, né? A gente vê o que a gente mais enxerga é a maioria das pessoas se conectando totalmente do mundo espiritual. A gente só vê as pessoas pensando no dia a dia e seguindo, é como um robotismo, é como um processo de, digamos assim, um vai seguindo o outro e vai todo mundo de olhos apagados, digamos assim, né? Essa coisa que você falou também aí da divisão do dia a dia entre a espiritualidade, entre você fazer, trabalhar, tem que trabalhar, né? Inclusive é muito fácil ser só espiritualista. Você sentar, ser só espiritualista não. O difícil é você ter filhos, é você ir pro trabalho, é você até ir pra faculdade, ter uma aula, e você conseguir manter a sintonia. Isso não é fácil não. Equilibrada para poder manter um trabalho. E outra coisa, às vezes é uma coisa simples, não precisa ser um grande, porque você sabe, por exemplo, de vocês só, como a Rádio Transmutando, que você começa com uma coisa pequenininha, uma pequena ideia. Às vezes em casa, às vezes você, sabe, monta um sitezinho, pô, vamos fazer uma rádio, eu acredito que foi assim, né? E a coisa vai tomando, vai crescendo, vai dando um pedacinho, e que o mantenimento nisso depende de realmente muita boa sintonia, muita boa batalha entre conflitos, principalmente quando você envolve mais pessoas. É muito difícil conviver com muita gente, porque a gente espera às vezes dessas pessoas que estão ao nosso lado, no caso espiritualista, perfeição. Sim. Né? A gente espera dessas pessoas, a gente não espera delas que elas vão pisar na bola com a gente, e vão. O cara que trabalha com você dentro do centro espírita, às vezes vai falar do outro. O cara que está lá, às vezes, que é médium no centro de candomblé, no centro de umbanda, ele tem vaidade, às vezes. Essa vaidade que quer que ele seja um médium melhor que o outro, faz uma comunicação mais limpa, né? Ou quer ser um melhor doutrinador, um melhor palestrante, ou qualquer coisa. Então essa dificuldade aqui, a dificuldade do mundo é uma delas. Você sai de lá e tenta fazer um trabalho, aí de repente você fica decepcionado, porque encontrou pessoas que achariam que seriam melhores e que falharam. Acho que a grande dificuldade é justamente esse contexto de equilibrar a compreensão do que são essas pessoas, do que são as pessoas nesse planeta, o que nós estamos fazendo aqui. E que todos nós, cada um de nós, temos defeitos e dificuldades para serem convividas. Essa é uma grande dificuldade e se envolve principalmente o que a gente fala sempre: sintonia, conexão com o alto, né? A pessoa não anda de olhos fechados. Ela olha para cada... Porque não adianta, por exemplo, falei isso no FAC 41, no FAC 40. Você tá aí, vocês com certeza frequentam algum lugar. Todo mundo que está ouvindo tem algum lugarzinho ou faz a sua meditação. Se você vai na sua casa, não trata bem seus parentes, você não trata bem as pessoas que estão mais próximas de você, não tem paciência com a pessoa no trabalho, no trânsito você passa todo mundo para trás, e depois vai para o seu templo. Fazer prece é um contrassenso também. Porque a caridade não é só fora do corpo, e nem no lugar espiritual, ou no lugarzinho que tem paz, ou lá em cima no Himalaia, quando você tem paz. É justamente na hora do vamos ver, do pega pra capar, como fala, né? Que ali mora a boa sintonia. E isso faz manter trabalho. Cara, é uma grande verdade isso, hein? Justamente. Uma grande verdade isso. E o que é muito dito isso, né? Eu acho que é manter a sintonia durante todos os... Claro que é como você disse, ser 100% positivo o tempo todo, 24 horas por dia, não dá, não é isso. Mas você estar vigiando, na verdade, suas atitudes, os seus pensamentos, né? Para que não seja, talvez, mais uma dessas pessoas que citei do início, né? Eu acho que muita gente tem essa dificuldade de começar, de ter o primeiro passo. Exatamente por causa disso. Porque tem pessoas que dizem, não, nem faz porque não vai dar certo, isso não existe, isso é pouco, né? Isso eu acho que não tem nada a ver. Então eu acho que isso é muito comum as pessoas ouvirem, né? E é estar conectado com o seu plano espiritual, com o plano espiritual que te acompanha ali, com seus mentores, com as energias que te ajudam, né, nas suas atividades. Eu acho que é importante, né, Saulo, no dia a dia, né? É importante, é o desafio, né? É o verdadeiro desafio. É a busca de todos nós a gente quer achar um lugar. Poxa, eu queria tanto ter um lugar que tivesse paz. Não existe esse lugar. Depois que eu morrer, talvez não vai não, viu? Se você não tem paz aqui, você vai ficar mal pra caramba do lado de lá. Mesmo num lugar bom, você vai pra dimensão melhor. Chega lá, sei lá, no Nosso Lar parecido, uma frequência parecida, como o filme Nosso Lar. Mas você se sente mal, porque você vê um companheiro do seu lado emanando uma felicidade que você não entende como é que aquele cara consegue emanar tanta alegria. E você se sente, caramba, como é que eu faço para chegar nisso? Aprendendo justamente, porque lá é fácil, né? Se você consegue manter uma paz relativa na hora
turbulência, que o tsunami está vindo, todo mundo corre, né? Poucos são as consciências que param para ajudar quem está do lado. Quando vai para um lugar desse mais sutil, você transborda de paz. E essa paz é tão forte que às vezes você tenta segurar para não envergonhar as pessoas que estão do lado, que não tem também essa... E mentor faz muito isso. Eles escondem aquela alegria, principalmente quando as pessoas são desencarnadas, até pro projetor às vezes, para você não sentir esse disparate. Sim, cara, muito legal isso. Muito bom. Já tem alguma pergunta que você queira passar daí? Olha, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Essa pergunta eu acho bastante interessante. Quem tá mandando, Saulo, é um dos Brenos, que eles já me falaram aqui que são em 3. Caramba, eram 2, já são 3. São 3. Os caras se criam Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tô acompanhando aqui também. Esse aqui é o Breno 2, a revanche esse. Certo, é uma mistura de Breno. Cuidado, se tiver algum Breno na sua vida, vá pro centro espírita fazer desobsessão. Bom, ele quer saber o seguinte: se você, quando tá projetado, tem como algum espírito entrar no seu corpo? Foi até a pergunta que eu fiz a semana passada pro André, né, Alan? Verdade. Tem sim, Tem como assim? e tem entrar no seu corpo físico ou corpo astral. Pera aí, calma aí. É o e corpo agora, físico o Breno? ou corpo astral, porque o corpo físico, eu vou responder os dois, na dúvida. É assim, no corpo astral tem. O corpo astral não necessariamente quer dizer que vai acontecer sempre. Mas pode acontecer da sua sintonia não estar muito legal fora do corpo e ele conseguir te controlar. Mas isso acontece inconsciente também. Ou seja, se você sair inconsciente, não tiver mal durante a vida, sair inconsciente, isso acontece naturalmente. Então não se preocupe que isso acontece com todo mundo. Ah, que horror! Faz parte do lugar que a gente vive, né? Se você andar de bobeira no mundo, você é assaltado. Se você ficar desequilibrado de bobeira por aí, fora do corpo, você também vai ser, energeticamente falando. Agora, no corpo físico, quando você sai do corpo, os chakras, eles praticamente fecham. Vira uma bolha energética fechada. Isso em processos equilibrados normais. Não tem como o espírito pegar, você saiu agora, eu vou dar uma volta com o seu corpo aí, beleza? Não acontece isso. Esse processo é uma proteção da natureza, isso. O processo da encarnação faz com que isso não aconteça naturalmente. O que pode acontecer é que você acordado, você ser muito influenciado, né? E a ponto de atitudes suas serem até atitudes de um espírito que lhe acompanha. Porque você é o comandante do corpo. Apesar que você só deixa porque está desequilibrado. Incrível isso. Muito bom. Eu tive essa experiência de me ver incorporado, né? De me ver incorporado no plano espiritual, no desdobramento ou num sonho, seja como for que aconteceu comigo ali, até porque eu não tenho o hábito de ter essas recordações. Mas eu me vi realmente incorporado, totalmente incontrolável, não consegui controlar meu corpo. Isso é muito interessante. Acho que muita gente passa por isso. E acontece, às vezes, vários, por exemplo, você está dando um passo, um amparo fora do corpo, um mentor controla uma mão, o outro controla uma boca, é uma verdadeira suruba energética ali. Você não tem controle de nada. Pô, suruba energética foi legal, hein? Mas é verdade. Agora, falando um pouco mais sutil, um mentor tem capacidade energética para, por exemplo, incorporar um mentor. Né, ele tem conhecimento técnico, estudado, porque quando ele estuda 10 anos para fazer medicina, os caras estudam 100 para ser mentor, é diferente, né? É verdade. Então, ele tem capacidade de você afastar você do corpo, praticamente empurrar seu espírito, dar uma empurrada para trás, que ele incorpora e controlar seu corpo de fora. Ele não precisa entrar, um mentor, ele consegue fisicamente fazer isso se precisar. Eles intervêm de algum jeito, em alguns momentos, até em processo de trabalho. É muito normal um médium, em alguns sentidos, o médium perde totalmente a consciência ali, não consegue nem. E o espírito toma conta do corpo. Em processos de equilíbrio eles conseguem. Agora, o obsessor não tem essa tecnologia toda. Não consegue. Porque não é tão fácil assim. Eles só conseguem se tiver um processo, só para deixar uma deixa, porque se fica em aberto alguém que fala alguma coisa. Se tiver um processo de desequilíbrio que vem aos poucos, uma ligação de muitos anos que chega-se ao ponto de possessão. Isso é uma obsessão em um grau muito mais amplo, que aí já é outra história. Aí você pode ter um desequilíbrio porque você não tem mais controle da sua consciência, nem do corpo. Nossa, que maravilha. E nisso, até aproveitando para responder a pergunta, deixa eu ver de quem aqui. O Márcio de Pernambuco. É possível voltarmos para o corpo com alguma energia negativa, algum objeto do astral negativo? Objeto físico
Só se a pessoa for um médium de efeito físico, né? Que ela drena a energia de um jeito que traz, né? Mas isso acontece, não precisa nem você sair consciente para fazer isso. Todo dia, quando você volta pro corpo, você pode voltar de 3 jeitos, ou igual, ou pior, ou melhor, né? E você vai, isso significa que você energeticamente, ou durante o sono, ou algum processo, você não se recuperou, não está totalmente, não está 100% na energia, né? Isso pode acontecer, normal, eu fui dormir, acordei pior do que, fui dormir para descansar, acordei mais acabado, que isso, né? Pode acontecer, né? Verdade. Às vezes também ao contrário, às vezes a pessoa dorme metade do tempo que ela costuma dormir e acorda super bem. É impressionante isso, é impressionante. Dorme 5 minutos, foi como se fosse 1 hora. Dorme 1 hora, não parece que dormiu 5, né? Isso é verdade. Relativo, né? Verdade, bacana. Joyce, tem alguma coisa que você queira passar daí? Bom, Alan, tem uma pergunta aqui. Vou até avisando o pessoal aqui do MSN, a última pergunta que eu vou estar mandando é do Fernando. Eu falei que eu não ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, tá? Eu só falei pra ele pra deixar ele um pouco agitado. É o seguinte, ele quer saber se você tem alguma informação que você obteve nas suas projeções, nas suas viagens conscientes, a respeito, assim, da humanidade, de como está caminhando a humanidade, nesse sentido, Saulo. Olha, normalmente, quando eu me vejo fora do corpo, eu penso logo em ser útil. E não dá muito tempo para fazer pergunta, não fico muito de pergunta para mentor. Eu nunca vi ninguém falar nada para mim, nada. Isso é sempre, quando falam, é para... às vezes eu até tive vontade de perguntar, a resposta sempre é simples. Concentre-se no trabalho. Se vai acabar ou não faz diferença, né? É sempre essa mensagem que é passada. Essa coisa, esse pensamento nosso de acabar. Porque depois de um tempo de saída do corpo, de você conviver com a consciência desperta lá fora, e volta, e vê o corpo, e sai, isso começa a ficar muito normal. Se acabar, claro que eu não vou jogar minha cabeça ali debaixo do caminhão, né? Mas não faz a menor diferença. Isso aqui é só um corpo. E outra coisa, a morte é uma coisa tão simples que se a gente percebesse a gente ia ter medo mais, inclusive ia ficar tranquilo, né? É uma preocupação que os mentores não têm e o projetor com o tempo passa a não ter. Essa repercussão de 2012, do final do planeta Terra, o que pode estar acontecendo certamente está, e isso não precisa nem de mentor para perceber, é uma mudança energética no planeta, né? Nós percebemos hoje a quantidade de pessoas pensando diferente, as pessoas estão cuidando mais dos animais, as pessoas estão pensando em cuidar das árvores, mas estão destruindo também. Mas antigamente não se falava tanto em ONGs, em campanhas, em pessoas preocupadas com coisas que, né, e nós estamos melhores. A verdade é que estamos devagar, chegando ao ponto em que dizem que o planeta vai mudar de frequência, né? Eu nunca tive contato com a Star Sheran, nem até tive alguns contatos diferentes, mas não assim de chegar e falar. Sempre o que eu vejo é que as coisas estão seguindo caminhos calmos, e não vai ter nenhuma mudança. O que eu sei é que não vai ter mudança brusca. As mudanças vão acontecer paulatinamente dentro dos parâmetros em que um homem pode viver na Terra. Tem os desequilíbrios? Tem. De vez em quando tem essas guerras loucas aí que faz parte da gente, né? Agora, em termos de desespero, de repercussão drástica, sinceramente, nem eu, no pouco que tenho visto, acredito nisso. Maravilha. Muito bom isso, cara. Eu acho que, nossa, você esclareceu muito. A gente fala que, como você citou, a rádio, ela tem um público umbandista muito fiel, mas a gente tem um público evangélico, por mais que, né, seja contraditório dizer, mas a gente tem um público evangélico pequeno, é um grupo de estudos que eu tenho certeza que estão ouvindo a gente. Até pedir, mandar um abraço para eles aí. E tem pessoas do Santo Daime, tem pessoas do Candomblé, tem pessoas do Espiritismo, pessoas realmente que buscam, de uma forma ou outra, diversos conhecimentos. E hoje o que o Fábio disse é uma grande verdade. Tudo está ligado, né, Fábio? Tudo está uma coisa ligada à outra, né? Quando a gente fala de totalidade, tem uma coisa tá ligada à outra. Isso é muito verdade, cara. Muito bom isso. É verdade. Gente, nós estamos muito, muito avançados no tempo, mas tem um ouvinte que sempre está com a gente, que é o Cello, que gosta muito de viajar, acompanha muito você, viu, Saulo? Falou várias coisas aqui. E ele fez uma pergunta já faz um tempão. Mas, como tem uns obsessores seus aqui no meu MSN, eles estão me enlouquecendo aqui, Saulo. Eu esqueci a pergunta do Cello. Ele quer saber o seguinte: se você já viu ou teve contato com algum tipo de
ajudação intraterrena nas suas viagens astrais. Ó, é só falar do Breno aí, quando ele chega eu não sai mais, viu? Pode ter certeza aí. Daqui pra diante você vai ter alguns Brenos na vida aí. Já. E você também, Lucas, viu? É pra você também. Vocês também, Lucas também. A Rádio Toque de Aruanda nunca vai ser a mesma agora. Arranja mais uns tamborzinhos que ele vai ter que bater aí. Entrou preto na rádio. No centro da Terra não. O Lázaro Freire tem um relato muito legal. Porém, eu tenho no fundo do mar, que são seres diferentes, tanto no fundo e no mar também. Uma certa vez foram duas experiências que eu tive. Uma foi mais em cima, a outra foi bem no fundo. Eu visitei alguns lugares, fui levado, e nesse eu fui no fundo do mar onde eu via seres diferentes. Esses seres não eram ruins, eram diferentes. Era uma mistura de gente com peixe. Eu não sei dizer até quanto eu não posso. Eu fiquei em dúvida dessa experiência, porque era uma coisa fora do normal do que eu esperava enxergar. Eu nunca tinha lido esse lugar nenhum, daquele jeito específico não. Viviam. E eu só certa vez eu estava perto do mar e uma onda me pegou e me puxou. Isso fora do corpo, claro, né? E nisso eu vi seres, eram uns bichos. Um parecia uma mistura de lula com gente, outro um baiacu gigante que falava. E eles não gostavam da minha presença ali, eu incomodava eles. Eles não me queriam ali. Aí foi quando eu avisei que eu não ia, tentei avisar que não ia fazer mal nenhum. Eles ameaçavam, me atacavam, mandando eu sair dali, mas não me fizeram nada. Era um local, uma dimensão mais densa, obviamente, e eram seres diferentes. Se eram pessoas deformadas ou espíritos elementais ou de outra série de evolução, eu não sei informar. Mas eu sei que existem manifestações diferentes em vários aspectos do planeta Terra, nem precisa nem sair daqui. Nossa, muito bom isso. Cara, uma grande verdade é que a gente aqui sempre vai indicar todo o seu trabalho, acompanhar isso. Hoje esse encontro que nós tivemos hoje aqui, né, eu acho que vem para estreitar esses laços da espiritualidade, poder saber um pouco mais de você e saber também como divulgar o que você faz. Não, o seu trabalho ele vem bem de encontro com o Transmutando, esse trabalho também de doação, de dar às pessoas uma ferramenta eu acho que a ferramenta de si própria, eu acho que fazer com que a pessoa acredite que ela tem esse potencial. Eu acho que a gente hoje sabe muito bem como dividir com as pessoas, com os ouvintes, com os nossos conhecidos aí, o que você faz, né? A Joyce Fábio sempre fala de você, não tinha ideia que era tão bacana assim o seu trabalho, com certeza, muito bom. Vamos indicar sempre, né, Fábio? É isso aí, e assim, infelizmente estamos chegando no final. E eu queria até deixar no ar aí, Saulo, a gente está amadurecendo a ideia de estar fazendo um novo programa assim que for possível. Te faço esse convite novamente. Não, eu estou à disposição, uma alegria estar junto. Isso pra mim é como se estivesse sentado assim no lugar, tomando uma cerveja astral espiritual, sabe? O pessoal tá pedindo para continuar e quer ficar, enfim, mas aí infelizmente a gente tem que encerrar, né? E vamos estar assim agendando sim, Saulo, vamos estar entrando em contato aí, viu, irmão? E se você puder nos honrar de novo aí com sua presença, tá? A honra é minha, a alegria é minha, que é isso, pelo contrário, estamos juntos aqui, juntos e como é que faz, misturados, né? É isso aí, irmão, assim, e pra gente, como eu disse, foi uma honra a sua presença, é uma pessoa que a gente sempre, assim, desde quando começou o Transmutando, a gente sempre pensou, vamos tentar trazer o Saulo aí, que a gente sempre acompanha o seu trabalho, mesmo que timidamente, mas a gente está sempre presente ali, tá? E eu queria, assim, que de coração, irmão, que a espiritualidade maior te abençoe e te dê cada vez mais força para você continuar ajudando, assim, o tanto que você ajuda as pessoas. Você não sabe o tanto de pessoas no MSN que entrou aqui hoje e agradecendo que você mudou a vida deles, enfim, o Fernando, a Silvana, que o pai deles hoje, é outra pessoa, e tudo, assim, deve a esse trabalho seu aí, ô Saulo. Eu queria, assim, que você deixasse suas considerações finais, tá? E, mais uma vez, muito obrigado mesmo, irmão, pela presença hoje aqui. Fica até sem palavras. Eu que tenho muito a aprender, e de verdade, isso não é falso moralismo, nem humildade inventada, nem nada disso. É impressionante, é isso que eu queria deixar muito claro.
o quanto eu me sinto e sei que sou, não é humildade pequeno, sabe? O pouco que sei, quase nada, é tão importante para as pessoas, é impressionante, eu fico impressionado com isso, porque às vezes fechado aqui no quartinho, um lugar assim, se senta e sei lá, você resolve se conectar com alguma coisa e falar, e nem sabia que seria útil para alguém. Isso que eu falo, você não sabe a sua força, você não conhece o poder, tem alguma coisa lá em cima que fica olhando assim, procurando, são pessoas perfeitas não, porque senão estava lascado, não tinha quem fazer. São qualquer torto como eu, que queira fazer alguma coisa, ou qualquer acabado, pequeno, que tenha boa vontade, que dê um pouquinho do seu tempo, sabe? As inspirações chegam, e a felicidade da doação, ela é infinitamente superior a qualquer tipo de ganho que você possa querer ter. Não tem como, você pode ter o dinheiro que for na conta, você não vai conseguir sentir o preenchimento de ser útil a alguém. É isso que eu me sinto sempre um devedor, e isso não é, porque quanto mais eu faço, mais alegria me chega, mais felicidade, mais pessoas legais eu conheço. E eu queria, enfim, também dizer a vocês que eu estou feliz por ter feito esse trabalho, por estar com vocês aqui, que o IVA, todos nós estamos à disposição para o que for possível. Não é que a gente vai sentar hoje lá em Foz do Iguaçu, a gente dá uma relaxada, sabe? A gente senta lá perto daquela cachoeira lá, hoje vamos conversar, mentor, a gente não tá afim de trabalhar hoje, tô brincando. É isso aí. Enfim. Por favor, Saulo, fica à vontade se você... Eu queria deixar uma mensagenzinha que era assim, que você, cada pessoinha desse corpo consegue e sai do corpo, consciente ou não. É um atributo natural, não é mediúnico nem nada. É uma coisa que faz parte da gente, que a gente ainda não conhece direito. É uma busca natural, inerente a cada um. As dificuldades que nós enfrentamos estão em nós mesmos, no bloqueio das informações que vêm às vezes de velhos conceitos, de achar que um lugar tem mais conhecimento que o outro é mais importante, que no fim das contas parece que nós estamos falando as mesmas coisas em lugares diferentes, com egos que são as barreiras diferentes, né? E esses velhos conceitos que vêm do desequilíbrio, a falta de preparação para a abertura da visão, a gente precisa abrir a mente para coisas simples. Tem conhecimentos importantes em todos os lados. Você aprende na igreja evangélica, você entra lá, você aprende tanto com a fé daquele pessoal, eu fico impressionado com a fé deles, eu acho bonito. Coisas que às vezes eu não concordo, eu dou uma separada, mas eu não me conflito nem um pouco, né? A gente consegue então trazer essa tranquilidade para a vida quando a gente busca isso. E aos poucos, quanto mais você vai buscando essa paz, essa tranquilidade, essa mente aberta, você vai começando a melhorar sua lucidez no dia a dia. Lembrando que também que lucidez não vai começar fora do corpo, ela vem no corpo. E não adianta a gente ser só um mero teórico, um pesquisador curioso, né? E colocar a mão na massa somente pela parte técnica. Você tem que colocar a mão na massa pela parte da caridade. E a caridade não vem só em grandes atos, às vezes é só um sorriso que você dá para aquele cara mal-humorado, sabe? Não faz a diferença nada. Isso vai repercutir diretamente nas suas energias e na sua felicidade interna. E é essa paz, essa é a bagagem que você tem que tirar dessa vida, né? Eu digo que quando você começar a ter suas experiências e quando entrar em contato, quando a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo, você pode dizer bem-vindo a você mesmo, bem-vindo à sua presença, né? E você liberta não só o corpo astral, você liberta a sua consciência estando dentro do corpo. Se prepare, aperte o cinto, se prepare para decolar numa viagem bem interessante. Não é na Gol, nem na TAM, nem na outra, não, né? É uma viagem dentro de si mesmo, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigada a você, Sal. Obrigada a você. Bom, eu acho que, Fábio, alguma coisa ainda para comentar, para finalizar? Não, acho que é isso aí. Enfim, foi um programa maravilhoso hoje, sabe? Tenho certeza que conseguimos alcançar o objetivo, sabe? Que é essa questão, né, toda da espiritualidade. Enfim, só agradecer a todo mundo aí hoje. Eu tô sinceramente aqui, eu tô vibrando da ponta do pé até o último fio de cabelo aqui. Que foi demais, demais, demais. Todos nós agradecemos a presença de todos. Antes que o Fábio encerre, né, o programa, eu quero agradecer a presença de todos e novamente indicar o site www.viagemastral.com. Acessem esse site, realmente tem muita coisa importante para nós, para todos nós. E tem os vídeos no YouTube, que é um canal no YouTube específico onde ele sempre onde o Saulo sempre está gravando
FAQ, que eu posso considerar um programa, Saulo? Eu tô quase mudando pra TVA, TV Viagem Astral. Legal. Eu tô até com preguiça de gravar ele hoje, mas vou fazer. Bom, então indico a todos, assistam os vídeos no YouTube, curtem aí a página no Facebook, compartilhem todas essas informações para as pessoas que você conhece, recomende isso, porque aí que tá um grande passo, eu acho, que você pode dar também, é compartilhar as coisas boas, né? Então tá aí para vocês hoje. Quem fala? A ideia é divulgar e aumentar cada vez mais essa teia humana que somos todos nós. É só querer, irmãos, só querer dar o primeiro passo, sabe, que o resto vai que vai. E como diz o Saulo, devagar é pressa. Essa é a frase mais evoluída depois da de Jesus lá. Amar o próximo como a si mesmo é devagar é pressa. É que a gente não teve tempo de falar daquele mantra, viu, Saulo? Daquele Qual? Mantra lá. O dane-se. Mas é por aí, cara. Eu também concordo, né? Mas no próximo programa a gente fala dele. Com certeza. Eu vou te cobrar. Fica aí o gostinho de quem não conhece sabe o que é. Esse mantra funciona, que é uma beleza. Funciona, com certeza. Então é isso aí. Bom, então eu tô me despedindo porque agora eu vou começar a minha preparação. Rumo a Foz essa noite, hein, Saulo? Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Está junto lá. Amanhã vamos postar aí, vamos junto lá. Tipo, normalmente a gente vai lá no fórum do site e posta ali. Então é todo mundo acompanhando. Combinado, então. Um beijo para todos os ouvintes, um abraço para vocês, rapazes, e até o próximo programa. Muito obrigado, audiência de todos, muito obrigado, a equipe espiritual que nos acompanha, os obreiros de Aruanda. Até a semana que vem. Axé para quem é de axé. Amém. Namastê. Paz e luz. Saravá para quem é de Saravá. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro. Acesse www.radiotoquesdearuanda.com.br.